Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidá-los a um texto da palavra, rapidamente. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, e o versículo 1. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, o versículo é o 1. Enquanto você acha esse texto, a minha palavra de saudação à nossa mesa diretora, em especial ao nosso pastor presidente, pastor Wagner. Quero agradecer pela oportunidade, obrigado aos demais pastores que estão compondo a nossa mesa, aos amigos que também vão palestrar, dar uma palavra, a minha palavra de saudação a vocês também. Nós teremos ainda muito de Deus para esse dia. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 2, o versículo é o 1, nós vamos ler os versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim, a tradução que tenho é a King James, de 1611, diz assim: Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê tu forte, portanto, e mostra-te um homem. Sê tu forte e mostra-te um homem. Amados, a temática que a mesa diretora da nossa convenção propôs para que eu transmitisse a vocês nessa manhã diz respeito à hombridade e também sobre legado. Hombridade, qual é o seu legado? O texto que nós acabamos de fazer menção é conhecido de toda a igreja, de todos os irmãos, porque essa aqui é a última conversa do rei com o seu sucessor. Mas essa também é a última conversa que um pai está tendo com um filho. Davi chama Salomão, nessa que vai ser a última interação entre os dois. E dentre os muitos conselhos que Salomão empresta a Davi, as muitas orientações que Davi empresta a Salomão, talvez a mais relevante esteja registrada nos versos que nós acabamos de fazer menção. Há uma orientação clara para Salomão, há uma orientação diretiva, vai dar um direcionamento para o futuro de Salomão. A ordem de Davi a Salomão é que ele se mostrasse um homem. Isso aqui acontece, na minha avaliação, por duas questões. Uma é mais comumente aceita entre os acadêmicos, entre os teólogos, entre os professores, e outra é um pouco mais interpretativa e, portanto, merece um pouco mais de esforço da nossa parte para entender. Mas a primeira delas é aquela que é mais simples, que diz respeito à juventude de Salomão. Uma vez que o próprio Salomão reconhece, no capítulo 3, versículo 7 do primeiro livro aos reis de Israel, do rei de Israel, ele reconhece que é apenas um menino pequeno. Essa expressão, menino pequeno, diz respeito não somente à sua pouca idade, mas também diz respeito à sua pouca experiência. Então Salomão, nesse momento de orientação, é o que o texto hebraico chama de Naar Katon, apenas um inexperiente, um jovem, um imaturo. Então Davi, ciente de que cairia ou recairia um grande peso sobre os ombros desse jovem, ele chama esse moço e dá a ele essa orientação: a partir de hoje, você não é mais um menino, a partir de hoje, recai sobre você uma grande responsabilidade e, portanto, você precisa se portar como um homem.
Essa é a interpretação talvez mais aceita acerca do porquê a orientação de Davi a Salomão, ordenando que ele se portasse como um homem. Mas na avaliação desse jovem pastor, há uma interpretação um pouco mais profunda nessas palavras de Davi, principalmente pelos verbos que Davi escolhe para ter essa conversa com o seu filho. Quando a gente olha para o texto do Antigo Testamento, preste atenção, existem duas expressões do texto hebraico para se referir acerca da palavra homem. A primeira expressão que aparece no Antigo Testamento do texto hebraico para falar acerca de homem é a expressão hebraica chamada zakar, zakar, zakar. E essa palavra, zakar, significa ou indica um ser biologicamente masculino, ou seja, um macho biológico. E aqui está o problema, que muitos confundem a hombridade com a virilidade, confundem os conceitos. Só que no texto hebraico isso é bem separado, fica bem claro. Porque essa expressão, zakar, descreve um homem no aspecto físico, mas não um homem em seu aspecto moral ou espiritual. A gente pode ver isso quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e versículo 27, quando a Bíblia diz que homem e mulher os criou. A tradução para essa expressão homem é macho, macho biológico, ou seja, macho e fêmea os criou. Então essa primeira expressão chamada zakar diz respeito à biologia masculina, do ser macho, órgão reprodutivo, anatomia do corpo, a sua biologia, os seus hormônios, a sua virilidade. Por exemplo, quando a gente olha para a Bíblia, um exemplo de zakar, de ser macho, viril, forte, nós conseguimos destacar facilmente a história de um homem chamado Sansão, que foi zakar, foi forte, viril, mas falhou em circunstâncias fundamentais da sua vida. A sua imaturidade e a sua falta de autocontrole levaram esse macho biológico viril à ruína e à destruição. Só que não é essa expressão que Davi usa para falar com o seu filho Salomão. Ou seja, Davi não está dizendo, Salomão, seja um macho biológico, seja um ser másculo, seja um ser viril. Porque há uma segunda expressão no texto hebraico que diz respeito à palavra homem. E essa segunda expressão no texto hebraico é o que se chama de ish. Ish não é apenas o macho biológico, mas é o ser maduro, responsável e sábio. Então, quando Davi chama Salomão, ele está dizendo, meu filho, eu sei que você nasceu macho, eu sei que você é viril, eu sei que você é forte, mas ser macho não faz de você um homem. Então eu preciso que você se comporte, e aí ele usa a expressão ish, como como um homem maduro, responsável e com caráter. Então, todo homem nasce macho, mas nem todo macho se torna homem. Escute isso. Todo homem nasce macho, mas nem todo macho biológico alcança a maturidade e o caráter necessário para ser chamado de homem, homem, homem. Um exemplo bíblico dessa masculinidade de responsabilidade é José.
Se Sansão foi apenas um zacar, um macho biológico, um ser viril, um homem forte, José foi zacar na sua juventude, foi forte, foi viril, mas o tempo foi passando, e só o tempo diferencia o macho biológico do homem de verdade. E quando se separa o macho biológico do homem de verdade? É no momento da tentação, é no momento da provação. Porque no momento da tentação e no momento da provação, o lado macho grita: vai, apronta, ninguém está vendo, vai ser só essa vez, está todo mundo lá fora, ninguém vai te ouvir, vai lá, você é homem, você nasceu com essa inclinação. Mas aí que o homem de verdade se coloca comprometido e grita, Gênesis 39:9, como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Eu quero que você levante a sua mão para cima, porque homens de verdade resistem à tentação. É nessa hora que a gente vê quem é e quem não é. Tem muito macho, tem muita gente que diz, eu dou na cara, eu vou bater, eu sou do tiro, mas Deus está querendo levantar não só uma geração de macho, mas uma geração de homens que são comprometidos com o caráter e a verdade. Aonde está você para abrir a boca e dar um grito de glória aqui nessa manhã? Davi, não diz para Salomão ser um zacar, porque ele já nasceu macho biológico de nascença. Ele olha para Salomão e diz assim: Salomão, mostra-se, se comporte como um homem. Meu filho, você nasceu macho, mas ter corpo de macho, ter força de macho, virilidade de macho, órgão reprodutivo de macho, não faz de você um homem. Então se comporte como tal. A palavra mostra-se aqui diz ser forte, firme. Davi está dizendo para o seu filho, faça tudo o que for possível para que a sua natureza de macho não se sobreponha à tua responsabilidade de ser homem. Não cresça apenas fisicamente, mas meu filho, se torne um homem de caráter, um homem de fé, um homem com compromisso. É a mesma orientação na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16 e verso 13. Estejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e homens fortes. Então ser homem, a hombridade verdadeira, não está apenas na condição biológica do ser macho masculino, mas em um compromisso real com a força, a maturidade e a responsabilidade. Quem me ouve até aqui, diga amém. Irmão, eu estou muito mais para um pregador do que para um palestrante, tá? Então vai ser assim hoje. Davi entende que precisa deixar um legado ao seu filho. E na minha avaliação, os homens desse tempo estão falhando em 3 áreas no que diz respeito a deixar o seu legado. A primeira área em que os homens estão falhando é a área da sua espiritualidade. Os homens de hoje não lideram espiritualmente a sua casa. Eles terceirizam essa responsabilidade para o pastor da igreja. Quando não, terceirizam essa responsabilidade para as mulheres da casa. Meu irmão, se der um BO dentro da tua casa, o teu filho tem que vir em você te pedir oração. Tu é o sacerdote lá dentro.
Pastor, mas ele só vai para minha mulher. Pastor, mas só pede oração para a esposa. É claro. Enquanto tu está no computador, no WhatsApp, ele vê a tua esposa orando. Eu vou falar, pastor. Posso falar? Vocês dão licença? Tu fica fazendo comida em casa e cuidando da roupa, enquanto a mulher que vai para a igreja consagrar, buscar a Deus, é claro que a criança vai olhar e vai ver, aqui em casa não tem sacerdote, aqui em casa tem sacerdotisa. Homens fracos terceirizam a liderança espiritual da sua casa e deixam isso para o pastor, para a igreja, e colocam as suas esposas na frente de uma batalha que não era para elas liderarem, não era para elas estarem à frente. Eu dou graças a Deus pelo ministério feminino, mas vocês estão lutando batalhas que não era para vocês lutar, por causa da falta de posicionamento dos homens. Está na hora da gente começar a se reavaliar, porque homens fracos estão falhando no seu legado espiritual. Não tem uma vida de oração, não tem uma vida de leitura, são espiritualmente fracos, sem direção, passivos na fé. Não discipulam, não fazem um culto doméstico, não evangelizam, não servem, são influenciáveis. Qualquer pastor da internet leva ele. Um dia é pentecostal e outro dia é reformado. Um dia fala em língua, acredita nos dons. Aí outro dia está ouvindo Augusto Nicodemos Lopes. Está ouvindo esse. Nada contra, de verdade, nada. São mestres. Mas os homens desse tempo não sabem. Uma coisa é você ouvir e dizer, legal isso aí, gostei. Não, isso aqui não me serve. Outra coisa é você ouvir e dizer, cara, eu acho que esse negócio de língua estranha aí é isso aí mesmo. Os crentes que falam língua estranha são tudo maluco. A língua estranha da Bíblia eram idiomas que Deus dava para a evangelização da igreja. E aí a gente vai se perdendo naquilo que a gente acredita. Os arminianos virando calvinistas. Não, uma vez salvo, sempre salvo, esse negócio não existe. E aí a gente vai se perdendo, e é levado por qualquer vento. Chega outro com uma oratória melhor, te leva para uma outra área teológica, porque nós não estamos posicionados espiritualmente dentro das nossas casas. Em segundo lugar, a área que os homens estão falhando na sua tentativa de deixar um legado. Os homens estão falhando no seu caráter e na sua integridade. São inconstantes, as suas palavras não têm peso nenhum. São infiéis, mentem, enganam e se deixam dominar pelos seus vícios. Ocultam os seus pecados. Deixa eu contar uma história para vocês. Livro de Josué, capítulo 6, vocês conhecem. Israel precisa conquistar a cidade de Jericó. E aí Deus fala, vocês vão entrar em Jericó, e vai ter muito ouro, vai ter muita prata, tem muita coisa boa lá, pastor Samuel, tem muita coisa boa, só que vocês vão ter que fazer o seguinte, tudo é meu, traz tudo para mim. Os homens entram, conquistam a cidade, mais um homem, quantos homens? Não, irmão, acorda, quantos homens? Um homem chamado Acã, vê um punhadinho de ouro, um punhadinho de prata, umas capas, uns tecidos, e fala, Deus não precisa disso tudo. A Bíblia diz que ele esconde, leva dentro da sua tenda, faz um buraco dentro da tenda e encobre o seu pecado. Está escondido, ninguém vai ver, ninguém vai saber, não vai dar nada. Aí a Bíblia diz que Israel precisa lutar uma outra batalha na cidade de Ai. Os homens vê, é uma cidade pequena, eles falam assim, vamos mandar só 3.000 homens, está bom para lutar essa batalha. A Bíblia diz que eles perdem a batalha e 36 homens de guerra morrem. Josué, sem entender nada, ele fala, Senhor, conquistamos Jericó que era tão difícil. Por que o Senhor nos deixou perder uma batalha para uma cidade tão pequena e insignificante quanto a cidade de Ai? O que a Bíblia diz, irmão? Ô Josué, é que tem um homem com pecado escondido. Não é um, não é dois, não é três, é um só. Vocês perderam por causa de um. Quem é? É Acã, vai lá.
A Bíblia diz que eles foram, tiraram o que estava cavado, e a Bíblia diz que o arraial inteiro apedreja Acã e toda a sua família. A família inteira de Acã caiu e morreu, por causa da sua falta de caráter e de integridade diante de Deus. Uma família inteira foi apedrejada, porque um homem disse: não dá nada esconder, não dá nada mentir, não dá nada ocultar. E aí a gente está num tempo que a nossa família está pagando, que a nossa casa está pagando, a igreja está pegando e a gente não está entendendo nada. Mas eu tenho orado porque Deus está dizendo para o meu coração: Leonardo, o tempo das máscaras está chegando ao fim, e Deus vai revelar quem é e quem não é. Os homens, e eu vou começar a encerrar, e os homens estão falhando na terceira área de tentarem deixar um legado. Hoje eu estou virando água para todo lado. Está vindo no carro, a térmica estourou, explodiu dentro do carro, está tudo molhado lá. Os homens estão falhando na sua liderança e coragem. Os homens estão fugindo da sua responsabilidade. Não tomam decisões, não protegem a sua casa, não protegem a sua família, se acomodam, vivem na vida, na zona de conforto, são emocionais demais, deixam com que... O Senhor é uma bênção. Deixam com que os seus sentimentos os dominem. Obrigado, bispo. Nem era para trazer garrafa, estava servindo água para todo mundo, desculpa, gente. São dominados pelos seus sentimentos. Os homens estão falhando. Os homens estão falhando. Diga comigo assim: espiritualidade, caráter e liderança. E eu encerro aqui, começo a encerrar. Um homem só pode deixar 2 tipos de legado. O homem pode deixar o legado temporal, também chamado de herança, a riqueza, a fama, a influência, o poder, o sucesso profissional. São coisas boas, mas são passageiras. Esse legado se deteriora, é corroído e é roubado. É o que Jesus falou. Não acumulem para vocês, em Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões roubam e furtam. Nós estamos gastando a nossa vida para deixar um legado temporal, para deixar carro, para deixar herança, para deixar dinheiro, para deixar casa. E tudo isso é muito bom, na verdade. Mas tudo isso se passa. Tudo isso é passageiro. Mas por fim, meus irmãos, e eu encerro aqui, há um segundo tipo de legado, que é o legado atemporal, que é o legado eterno. Esse não é destruído pelas filosofias. Esse ladrão nenhum consegue roubar. Esse não é corroído de jeito nenhum. O legado eterno traz impacto espiritual e transformação de vidas. O legado eterno tem nome ligado à justiça e o temor a Deus. E deixa eu encerrar, aproveitando que nós estamos em uma assembleia convencional. Um legado eterno transmite fé para os filhos e para os netos. Levante a sua mão para o céu, levante as suas mãos para o céu. Desde que eu conheci pastor Samuel Câmara, lá em 2018, o meu lema de vida tem sido esse: eu não sei vocês, mas os meus filhos e os meus netos terão a mesma fé que eu tenho e servirão a Deus com alegria, porque o legado que nós deixaremos será um legado atemporal. Aonde está você para abrir a boca e dar um grito de glória aqui nessa manhã? E eu encerro
com a orientação e com o conselho de Josué, quando conversa com toda a sua gente que estava desagradada de servir a Deus. Josué, no capítulo 24, versículo 15 do seu livro, ele diz para o seu povo: se não está bom para vocês servir a Deus, escolham a quem vocês vão servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.